O que o filme Rei Leão traz de lição de vida para ensinar pra gente? Eu assisti o filme 2 vezes sobre uma perspectiva diferente, uma nova perspectiva. Sendo, na verdade, como o filme representando a história de uma única pessoa. E os personagens, na verdade, seriam representativos da luta interior, das dificuldades, das alegrias que acontecem dentro de uma única pessoa. E a partir dessa perspectiva que eu trago para vocês 6 lições que eu tirei desse filme. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, eu sou o Hugo e já faço um convite para vocês. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você está achando da ideia desse vídeo aqui, deixa eu aprender e interagir com vocês também. E quero aproveitar também e agradecer o comentário do Wagner Pires. Em um dos últimos vídeos que eu fiz, ele falou assim, fenomenal, já cheguei dando voadora no like. Achei muito engraçado isso. Wagner, muito obrigado pela voadora de like, cara. E para todos vocês que estão aqui vendo esse vídeo também, seja de voadora de like ou então comentários de coisas para melhorar, realmente incentivo vocês a fazerem isso, porque é muito legal a gente ter essa interação. Beleza? E como é que o vídeo vai funcionar? Bem, primeiro eu vou dar um contexto geral, uma história bem resumida, bem rápida do filme, para a gente também entrar na mesma linha, para a gente estar falando da mesma coisa, e aí depois eu já parto direto para as lições. Beleza? Então vamos lá. O filme, na verdade, ele é de 1994. Eu era pequenininho, tinha 4 anos. E na época esse filme foi um filme de maior bilheteria, perdendo somente para o Jurassic Park. E até hoje, na verdade, ele é um dos filmes de maior bilheteria aí da história, o 27º no momento que eu consultei. E qual que é a história resumida desse filme? A história é de um rei que foi destronado por causa do seu tio. Então ele foge do seu reino, por causa da armadilha que o tio fez, ele foge do reino, fica destronado, até que em um determinado momento ele descobre a farsa e volta e ele toma novamente o seu poder. De forma bem resumida é essa. Mas detalhando só um pouquinho mais, porque senão fica muito resumido demais também, olha só, a história é que conta-se que o Mufasa, que era o Rei Leão inicial, ele teve um filho, e esse filho chamava Simba. E ele é o Rei Leãozinho, aquele que o macaco levanta. E aí acontece que o tio do Rei Leãozinho, ou o irmão do Mufasa, o Scar, ele fez uma armadilha para matar tanto o irmão quanto o sobrinho, porque aí o Scar teria o trono para ele. Acontece que ele consegue matar o pai, o Mufasa. O Simba, ele continua vivo. Só que ele dá um jeito de convencer o Simba, o Scar convence o Simba, que na verdade quem causou a morte do Mufasa é o próprio Simba. O filho causou a morte do pai. Aí o Simba foge e nisso o Scar vira o grande poderoso, o rei. Só que ele acaba tendo um reinado muito ruim para todos que estão ali naquele campo. E nesse momento, conta-se a história mais do Simba, que o Simba foge e aí ele encontra os famosos Timão e Pumba e descobre uma vida estilo Hakuna Matata, onde a vida não tem problema nenhum, a gente tem que fugir de todos os problemas. E com isso os anos se passam e o Simba não é mais um filhotinho, ele já é um jovem, até que em determinado momento o Simba reencontra a Nala, que na verdade é uma leoa do reino que está fugindo pedindo ajuda contra o Scar, que está tendo um governo muito ruim. Com muitas dificuldades ela acaba convencendo o Simba de voltar. Quando ele volta, o Scar acaba confessando que quem matou o Mufasa foi ele. Simba e Scar brigam e até que chega um determinado momento que o Scar morre e o Simba se torna o rei. Beleza, gente. Ó, foi até triste resumir isso porque a história é tão bonita do Rei Leão, né? Mas enfim, resumidamente, essa é a história. E a primeira lição que eu trago para vocês é o seguinte, observem que quem armou toda a armadilha, quem foi o pivô de toda a maldade assim no filme, na verdade foi o Scar. E o Scar, o que ele era? Irmão do rei, ou tio do próximo rei, era alguém muito próximo do seio da família. Scar era familiar. E o que a gente tira disso? É que muitas vezes a gente entende que algumas coisas com certeza são boas pra gente e a gente trata aquilo como se fosse um familiar muito amado, lá no seio da família, com todo carinho, não quer largar de jeito nenhum, inclusive deixa de olhar com desconfiança para aqueles comportamentos. E muitas vezes o que a gente precisa, na verdade, é cuidar, avaliar bem o que a gente está definindo que é bom. Porque o que você define que é bom pode ser que não seja tão bom assim. Às vezes, a sua melhor conquista, a conquista que mais muda a sua vida, vem de um evento que você define que é ruim. Vem daquele evento que você fala, eu jamais teria isso como um familiar, eu jamais teria isso como um amigo íntimo. Às vezes é de uma frustração, é de uma derrota, de uma perda que você teve. Eu não estou querendo dizer para você buscar as perdas, não entenda isso, para você buscar a frustração. Mas que muitas vezes, sim, frustrações e tristezas acabam trazendo para a gente um avanço na vida. E às vezes, o que a gente define que é tão bom, que é tão gostoso, na verdade está te atrasando a sua vida. Está te afastando daquilo que é realmente importante para você.
E esse bom pode ser assim as más companhias, podem ser maus hábitos. E a partir disso surge outra pergunta. Como que a gente então distingue o que é certo e o que é errado? É uma pergunta muito ampla e eu não tenho capacidade de falar de uma forma muito específica o que é certo, o que é errado, mas eu queria deixar para vocês uma orientação geral que eu aprendi e acho muito relevante. É que muitas vezes, ou aliás, normalmente, o que é errado é o mais fácil e é o mais gostoso. Normalmente as coisas certas de se fazer não são fáceis, porque a gente não é acostumado a fazer o certo sempre. A gente não tem a disciplina de fazer as coisas certas. Então, observa, tenha essa desconfiança. Se está muito fácil, extremamente gostoso, pode ser que, na verdade, esse não seja o melhor caminho para você. E se aquilo te incomoda um tanto, você fala, nossa, que chato isso, não queria, pode ser que, na verdade, esse seja um caminho a ser explorado, porque tem muita coisa boa, muito avanço para você extrair daí. E antes de partir para a próxima lição, quero também te fazer um outro convite. Se você estiver gostando desse vídeo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, que nem essa imagem aqui embaixo, porque aí você avisa para o YouTube. YouTube, eu gosto desse tipo de conteúdo, me traz mais, e também acaba avisando para o YouTube. Esse tipo de conteúdo é interessante, divulga mais. É uma forma ganha-ganha muito legal que acontece aqui. E aí a gente parte para a nossa terceira lição. O que acontece? O Simba fugiu lá do reino, que nem eu falei para vocês. Inicialmente o Scar armou a armadilha, matou o Mufasa, mas o Simba não morreu, mas o Simba se convenceu que na verdade ele que tinha matado o pai, o que não tinha acontecido, fugiu e encontrou Timão e Pumba e lá ficou muitos anos fugido. Até que, em um determinado momento, uma leoa volta, que é a Nala, e chama ele para voltar. Ele, no começo, ele acaba negando tudo aquilo. Só que em um determinado momento ele para refletir, poxa, será que na verdade eu não deveria voltar e tal? E nesse momento de reflexão aparece um novo personagem que é um macaco, o Rafiki. E aí o Rafiki aparece para ajudá-lo naquela reflexão. Se você for observar no filme, as primeiras coisas que o Rafiki faz para ajudar o Simba são palavras, são frases. E até que chega um determinado momento que o Simba começa a refletir tanto que ele enxerga o pai dele no céu. E aí é um momento muito bonito do filme que o pai dele fala assim, Simba, lembre-se de quem você é. E aí, a partir de todas aquelas reflexões, por lembrar de quem ele é, encontrar com o Rafiki, é como se fosse um renascimento para o Simba. Ele muda completamente a forma de ver e resolve voltar lá para o reino, para entender tudo aquilo e, enfim, ajudar o seu povo. O que eu quero trazer para você aqui é que o Simba, ele só aceitou o seu chamado porque ele começou a se questionar. E muitas vezes a gente traz algumas certezas na nossa vida. E observa que essas certezas nos ajudam em determinados momentos, mas em outros a gente precisa abandoná-los para conseguir seguir na vida. É como se, na verdade, algumas certezas não fossem tão certas assim. E a gente precisa renascer na vida, questionar de novo algumas coisas e entender que, em alguns momentos, a melhor demonstração de força que você pode ter não é ficar na mesma ideia, mas sim de testar o seu conhecimento, verificar se o que você tem como certeza é realmente uma certeza, mas sim ser flexível. E muitas vezes a gente não gosta de testar as nossas certezas, ainda que essas certezas façam muito mal pra gente. Então, algumas vezes, uma mulher talvez se ache muito feia, fala, nossa, eu sou muito feio e tal, eu não vou encontrar ninguém, eu sou muito velha, eu não sei, cada um vai pensar alguma coisa. Só que, ao invés dela testar e, poxa, será que isso que eu tô falando é verdade? Deixa eu tentar conhecer novas pessoas, deixa eu sair de casa, deixa eu tentar ser simpática. Às vezes ela prefere se acomodar e se fechar e abraçar aquela certeza dela. Porque, no fundo, acaba sendo mais confortável abraçar a certeza do que testar e perceber que a pessoa está errada. Ou então uma pessoa que se acha incapaz, nossa, eu nunca vou conseguir gravar vídeo para o YouTube. Meu Deus do céu, não tem capacidade de falar e tal. E ela nunca testa aquilo. Ou então uma pessoa que se acha muito incapaz de estudar, eu nunca vou conseguir estudar, meu Deus, nunca vou passar numa prova, nunca vou passar num concurso. Ao invés de ir lá e tentar novos métodos para se superar. Entende que muitas vezes a gente não gosta de estar errado? A gente prefere manter o nosso pensamento, ainda que seja um pensamento que faça mal pra gente, do que aceitar que a gente está errado. E aí eu vou falar pra vocês, gente, pra você mudar, você tem que aceitar que você está errado em alguma coisa.
Porque se você tiver 100% certo em tudo que você faz, você não precisa mudar. E a vida é essa, repete tudo que você faz sempre, não tem mudança. Para você avançar, você tem que aceitar o seu erro. E aí eu também faço um convite para você dar uma olhada num vídeo que eu falei, é o último vídeo que eu fiz, de autorresponsabilidade por tudo que você já sofreu. É porque lá eu vou falar que muitas vezes a gente acaba confundindo responsabilidade com culpa. Só resumir rapidinho a ideia para vocês. É que você pode até não ser culpado pelas coisas que aconteceram com você na sua vida, mas você é responsável sim do daqui para frente, como você vai atuar com aquilo. E nesse vídeo eu falo mais detalhado, mas serve também para isso, para esse momento. Você é responsável por questionar a si mesmo, não coloca isso na responsabilidade dos outros não. Avalie continuamente. É claro que é importante você ter certeza, ter suas convicções, mas é importante também você trabalhar a sua flexibilidade, você, e não colocar isso à carga dos outros. Pode pedir ajuda para as pessoas, sim, mas essencialmente o responsável é você. E aí a gente parte para a nossa quarta lição. Bem, o Rafiki, que é o macaco que eu falei para vocês, ele apareceu depois que o Simba se questionou. E aí ele traz algumas inspirações. E aí a partir das inspirações que o Rafiki traz, aí o Simba segue a vida dele, como eu contei para vocês. Mas o que eu quero observar aqui nesse momento é que é o seguinte, muitas vezes a gente acaba esperando a inspiração, a motivação. Nossa, depois que eu ficar motivado e tal, que eu ficar inspirado, aí eu começo a agir. Só que muitas vezes a gente precisa é do contrário. O que eu observo é que o Simba, ele não tinha exatamente noção de qual conclusão que ele teria. Mas ainda assim, ele teve a ação de parar e refletir. Ele não tinha inspiração, mas ele teve a ação de sair do canto que ele estava, ir lá para um cantinho deserto, longe do Timão e Pumba, e começou a refletir. Poxa, será que faz sentido isso que eu estou vivendo? E às vezes a gente também precisa disso, agir antes de ter inspiração. Se você quer ir para a academia, se você quer perder peso, por exemplo, talvez você acorde um dia e não esteja tão inspirado assim para começar a fazer seus exercícios. Nossa, não estou motivado. Não tem problema, começa a agir. Por menor que seja a sua atitude, começa a agir. Não espere inspiração, porque muitas vezes vai ser o contrário. A inspiração vai ser consequência da sua ação. Entende? A inspiração vai ser consequência da sua ação. Assim como aconteceu com Simba. Ele saiu para um canto isolado, ele refletiu melhor, começou a pensar mais, e aí sim, depois que ele agiu, saiu, aí veio o Rafiki, aí veio o pai dele e trouxe muito mais inspiração. Primeiro ele agiu, depois a inspiração veio. E aí a gente parte para a nossa quinta lição. Bem, esse momento da história em que o Simba se afasta do Timão e Pumba, encontra o Rafiki, começa a sua reflexão, tem um determinado momento que ele olha para o céu e as nuvens tornam-se o Mufasa e ele começa a conversar com o pai como se o pai fosse as nuvens. Eu achei interessante porque uma das frases que o pai dele muito repete é simplesmente lembre-se quem você é. Ele não fala muitas ideias elaboradas não. Ele repete várias vezes essa história de lembre-se de quem você é. O que eu trago de lição para a vida da gente é que muitas vezes a gente fica procurando novas ideias, e isso é interessante sim, é relevante, procurar novas ideias, aprender, observar novas formas de falar sobre as coisas. Só que muitas vezes a gente não precisa de ideia nenhuma nova para começar esse avanço. A gente precisa de agir. Muitas vezes as ideias que você já tem são muito suficientes para você começar uma mudança muito importante para a sua vida. Será que faz sentido você continuar buscando, ao invés de começar a agir? Será que você realmente precisa de muitas ideias novas para começar a ter um avanço? Eu acredito que não. Provavelmente você já tem um conhecimento muito importante, sim, para começar a dar seus primeiros passos. Muitas vezes a gente não precisa de novas ideias, mas simplesmente de mais convicção naquilo que a gente mesmo já sabe. Ou seja, é como o Mufasa falou, lembre-se de quem você é, lembre-se do que você já sabe, não desvalorize o que você já sabe. E aí eu também acho muito interessante indicar para vocês um outro vídeo que eu falei sobre como não se preocupar demais. Nesse vídeo eu falo assim que suas preocupações provavelmente estão ok. Suas preocupações, o que você se preocupa na vida, possivelmente tem muito do que você se preocupa que é
coisa que deve ser preocupada sim. Onde que está o erro? Não das pessoas terem que ter novas ideias, mas sim de trazer um equilíbrio para essas preocupações. E é a mesma coisa aqui. Não de você ter novas ideias, novas palavras, novos livros, novos vídeos, mas de você dar equilíbrio naquilo que você já tem anteriormente. Usar isso que você já tem. E aí a gente parte também para a sexta lição, agora já uma das últimas lições, a última lição que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte: o Simba fugiu do reino, como eu falei para vocês. E nessa fuga dele, ele encontra o Timão e Pumba, e o Timão e Pumba ensinam para ele o famoso Hakuna Matata. Hakuna Matata nada mais é do que os seus problemas você tem que esquecer. E aí isso é interessante, porque até antes de encontrar Timão e Pumba e o Hakuna Matata, o Simba estava assim, muito depressivo. Ele não queria conversar, estava muito triste. Inclusive o filme passa até num deserto, é como se ele realmente perdesse toda a vida. E aí quando ele encontra a Hakuna Matata, ele começa a ver a vida com cores, e aí tem cachoeira e tudo mais. Enfim, a vida se torna muito mais colorida. E o que isso me traz de lição? Eventualmente, a gente esquecer os nossos problemas e levar a vida um pouco mais Hakuna Matata pode ser muito bom. Você está com as suas preocupações, está muito nervoso, está muito estressado, de repente pode ser simplesmente o caminho, o momento de você Hakuna Matata. Vai dar um passeio, vai viajar, vai conversar de outras coisas, vai se divertir, não sei, ver uma novela, não sei o que você gosta, ver um filme, ver um vídeo engraçado no YouTube, mas tem um problema nisso. Porque o Simba, no início, ficou muito satisfeito com Hakuna Matata, mas você percebe que ao longo do filme ele se torna mais vazio. Hakuna Matata não preenche ele. Em alguns momentos, inclusive o Timão e o Pumba começam a falar sobre as estrelas. E aí quando eles falam sobre as estrelas, o Simba fica muito triste, porque ele lembrou de algumas lições, de algumas ideias que o pai dele falou sobre as estrelas. Ou seja, Hakuna Matata não deixou ele ficar na depressão, mas também não preencheu todo o vazio que ele tinha. E o que eu tiro de lição pra gente é que vale a pena sim a gente esquecer dos problemas em alguns momentos, passear, jogar, divertir, mas no longo prazo, se você não voltar para os problemas, isso pode na verdade te atrapalhar. Afastar de você da sua missão, afastar de você daquilo que é importante você fazer nessa vida. Quer dizer, fugir dos problemas pode sim te trazer um pouco de prazer, principalmente no curto prazo. Agora, se você conseguir resolver os problemas, aí sim, eu acredito que é muito mais prazeroso do que Hakuna Matata. Resolver os problemas é muito mais prazeroso, muito mais satisfatório do que fugir dos problemas. Ainda que fugir dos problemas seja necessário provisoriamente. Bem, e antes de trazer um fechamento aqui desse vídeo, com uma moral da história, uma conclusão que amarra tudo, eu queria dizer para vocês que na verdade eu fui anotando as lições desse filme e, gente, tem um tanto de lição que eu queria trazer para vocês. Só que na verdade eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, então eu já te convido que se você está gostando, se inscreve aqui, se inscreve também, mas na verdade eu queria dizer, comenta aqui embaixo que você está gostando, se inscreve, porque acaba servindo como um termômetro para saber se o vídeo está sendo bem quisto, se está dando certo ou não, e aí eu posso decidir melhor se vale a pena fazer um outro vídeo sobre o Rei Leão, sobre as outras coisas que eu anotei, beleza? E a moral da história aqui é o seguinte, o filme é muito bacana, assim, vale a pena ver e rever, mas eu convido vocês a observar esse filme e vários outros da Disney nessa perspectiva, não como vários personagens, mas sim como um único elemento, e todos os outros em volta são representações simbólicas do que acontece com a gente. Eu acredito que as lições que você vai tirar dos filmes tendem a ser muito mais ricas. Porque, no fundo, todos nós temos o nosso momento de fuga, de luta, de Hakuna Matata, temos o nosso Scar interno, mas a gente tem também o nosso momento de vitória. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.